Boa noite. Ela é a presidenta da Academia Brasileira de Letras. No centro do Roda Viva está a escritora Nélida Pinhon. Eu acho que a maior discriminação sofrida por uma escritora mulher é quando lhe atribuem uma linguagem chamada feminina. A literatura representa a vida. Ela trata de retratar essa vida que nós fabricamos todos os dias. O amor que eu tenho pela academia confunde-se com o amor que eu tenho pelo Brasil. A primeira mulher a assumir a presidência de uma academia de letras é brasileira. E foi eleita com festa, mas não recebeu os mesmos aplausos quando, em 61, publicou seu primeiro romance, O Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo. Nélida Pinhon chegou ao mundo literário com fome de linguagem, de novidade, de experimentação. Foi logo vista como escritora difícil. Depois, com 14 livros publicados, seria lida em 25 países e passaria a viajar a maior parte do tempo, ensinando em toda parte do mundo. O novo cargo na academia, além de interromper o nomadismo, faz esquecer completamente o preconceito, a desconfiança que Nélida sofreu no começo de sua carreira. Acredita-se sempre, primeiro, que será o seu primeiro livro e talvez o último. Que ela é uma diletante, uma amadora, que ela realmente não veio para ficar, para fabricar, para produzir uma obra séria, uma obra realmente que pretenda interpretar a realidade do país, até tentando subverter normas. Nélida Pinhon ousou abordar todos os temas e de todas as formas. Incorporou mitos, histórias bíblicas, passado e presente. Falou de paixão e feminilidade, do eu e do outro, de um e de todos. E sempre com a linguagem em estado de fúria, buscando no caos a verdade, a perfeição. A minha preocupação fundamental, penso eu, é buscar a verdade do texto. Nascida no Rio de Janeiro, em 1937, Nélida é uma mulher de duas culturas. De um lado, a origem espanhola, galega, 5.000 anos de história. Do outro, o destino americano, brasileiro, a riqueza do imaginário. Daí a criação de uma literatura ao mesmo tempo da imaginação e da memória. Porque cada dia eu acredito mais que a história que você, como escritor, conta é a história que existia antes de você contar. A obsessão pelas raízes da cultura americana levou Nélida Pinhon a realizar outra façanha histórica. Ela foi a primeira mulher e a primeira escritora de língua portuguesa a ganhar o prêmio Juan Rulfo, o mais importante da América Latina. A República dos Sonhos, sua obra favorita, é um bom exemplo dessa vontade de revelar a alma brasileira. Essa alma assim escondida, recôndita. E dessa reflexão sobre a narrativa e a língua portuguesa. Essa língua de 500 anos, uma língua morena, uma língua africana, que tanto impressionaram os leitores de Nélida Pinhon. A reflexão é um ato político, diz a escritora, que também participou das lutas pela liberdade no Brasil. E sua confiança no país tem como apoio Machado de Assis, o fundador da Academia Brasileira de Letras e sua grande paixão literária. Eu costumo dizer, brincando, que se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Não temos pretexto e justificativo para qualquer fracasso. Machado de Assis e Cervantes, Europa e América, a história o faz de conta. Nélida Pinhon, corpo, memória e poesia de mulher. Bem, antes de apresentar os nossos entrevistadores dessa noite, o Roda Viva gostaria de prestar uma homenagem ao Chico Science, que participou aqui do programa, que entrevistou o Jorge Benjó. Veio gentilmente e participou e enriqueceu o nosso programa. Longa vida, Chico Science e a Pernambuco. Para entrevistar a Nélida Pinhon, esta noite nós convidamos o jornalista e escritor José Neumann Pinto, editorialista do Jornal da Tarde. O jornalista e escritor Bernardo Azenberg, secretário de redação da Folha de São Paulo. A escritora Lígia Fagundes Teles, também da Academia Brasileira de Letras, e que nos honra aqui com a sua presença. Muito obrigado, Lígia. A jornalista Luciana Vilas Boas, diretora editorial da editora Record. O jornalista e escritor Humberto Werneck, redator-chefe da revista Playboy.
e o crítico literário Fábio Lucas, presidente da União Brasileira de Escritores. O Roda Viva é transmitido em rede nacional com 289 outras emissoras em todos os estados brasileiros. É a rede do Roda Viva. Você também pode participar desse programa fazendo perguntas para a Nélida Pinhon através dos telefones 252-6525. 252-6525. Se você preferir o fax, 874-3454. 874-3454. E ainda temos o nosso e-mail, rodaviva@tvcultura.com.br. rodaviva@tvcultura.com.br. Boa noite, Nélida. Boa noite a todos. Escuta, Nélida, como é que é? Aqueles mamanjões todos lá da academia dão muito trabalho para você? Como é que está sendo a sua vida de presidenta da academia? Não, os acadêmicos não dão o menor trabalho, ao contrário, eles contribuem para dar maior brilho a qualquer presidência. Agora, quanto ao exercício da presidência, eu devo confessar que ela é realmente um exercício pesado, porque, no meu caso, nesse instante, é uma dupla presidência. Porque é a presidência do cotidiano, né, que já pediria uma definição de minha parte para melhor cumprir o mandato, e a presidência do centenário. Então, há que cuidar do centenário como se fosse uma outra atividade. Bom, a academia chega aos 100 anos e até recentemente não se tinha mulheres na academia, e agora não só temos escritoras ilustres na academia, como temos uma presidenta. O Brasil mudou, né? É reflexo de uma mudança do país ou é um reflexo apenas de uma mudança, ou é um processo apenas de mudança interna da academia? Não. Obedece a uma mudança não só do Brasil, mas do mundo. Realmente o movimento feminista é um movimento extraordinário que alterou, por assim dizer, a meu juízo, a face do mundo, a face social do mundo. E na sua esteira vieram outros movimentos muito importantes. Você, de certo modo, a repercussão que, por exemplo, hoje a ecologia ganha, os movimentos de direitos humanos, estão atrelados também ao movimento da mulher, não é? Então, mas só para completar, então eu acho que a academia demonstrou ser progressista, evidentemente, porque há uma presidente depois de 20 anos do ingresso da mulher na casa, mas é que o Brasil também mudou, o mundo está mudando. Há uma diferença entre ter sido mulher nos anos 50, 60 e ser mulher hoje? Mulher antigamente era muito difícil, né? Eu acho mais fácil ser mulher hoje. Não sei nem o que Lígia diria, mas eu penso que hoje ser mulher é tão mais interessante, ou pelo menos tem o trânsito social mais facilitado, que até é comum as jovens hoje não se darem conta do papel histórico, né, que foi vivido pelas outras mulheres. Elas são usuárias de uma campanha sigilosa, ou às vezes mais eloquente, que a precedeu. As pessoas não sabem que são herdeiras de legados políticos. Porque hoje, né, existe inclusive uma grande explicação no mundo do problema do desemprego, que foi a entrada brutal, né, de massas e massas de mulheres no mercado de trabalho, o que no resto do mundo já há um certo equilíbrio, mas no Brasil as mulheres ainda estão entrando no mercado de trabalho. Né? Como é que você vê essa crítica que se faz normalmente? Se acha que uma das causas do desemprego é justamente o fato de a mulher que estava fora do mercado de trabalho ter entrado. Eu não sei exatamente se é essa desculpa justificativa que os economistas, os especialistas dariam, mas de todo modo a mulher é uma realidade física, geográfica, ela tem uma anatomia, tinha uma anatomia inclusive física e mental. Portanto, uma sociedade que não se preparou para o exercício pleno da sua cidadania e compreendendo o trabalho, enfim, o mundo laboral, é porque houve uma falência da sociedade. Mas eu não acredito que seja só por isso. É que realmente o mundo está sofrendo grandes mudanças e nós estamos assustados diante disso. Nós estamos vivendo a obsolescência humana. Nélida, você está na presidência da academia já faz algum tempo. Queria saber o seguinte, o que você mudou nessa academia, né? Me disseram que você, por exemplo, aboliu a cera que era usada no assoalho como uma forma de aumentar a taxa de imortalidade. Né? O que você mudou, o que você pretende mudar nessa instituição? Eu espero que agora não fique que tem uma mulher mandando na casa de Machado de Assis. Eu espero que não fique na minha biografia essa cera, né? A não ser a cera que dá brilho, porque quando você lustra a cera, ela brilha. Então eu espero
que a minha gestão seja uma gestão mais brilhante, mas não proveniente da cera mencionada por você. Mas me disseram que você já mudou, inclusive, o cardápio ali do chá. Não, mas não é só isso, porque a academia... Um bolo inglês maravilhoso, eu tive a Claro, oportunidade porque aliás de comer você esse provou, bolo. Sim, você provou quando você fez aquela reportagem. Mas eu gostaria de dizer-lhes o seguinte, é que a academia, ela tem realmente inúmeros recursos culturais, porque as pessoas falam às vezes eventualmente no recurso econômico, isso não é nada. O importante na academia são os seus recursos culturais, é o mundo da memória que ali temos concentrado e que eu pessoalmente acredito que temos que explorar extensamente. E daí eu estou implantando com muito entusiasmo o Centro da Memória. Deixa eu fazer uma provocação, né? Dá licença. Eu queria dizer o seguinte, eu li o seu último livro, Pão Nosso de Cada Dia, que são fragmentos bastante interessantes, alguns até encantadores, e você tem manifestações muito calorosas e simpáticas a 3 escritoras, a Clarice, a Lígia Fagundes e a Raquel de Queiroz. Mas na hora que chegam os escritores, são Puig, Cortázar e Vargalhosa. Não havia escritores brasileiros para você manifestar também santa simpatia? Não, mas aconteceu o seguinte, não foi deliberadamente. Os fragmentos foram sendo montados, organizados ao longo de anos. Então, por exemplo, eu tenho textos sobre Jorge Amado, mas não estavam, eu sentia que aqueles textos naquele momento não estavam prontos, e esses textos estavam. Então eu fui coletando, fui recolhendo, mas não foi absolutamente deliberado. Não. A gente olha para você... desculpe. Perdão, né? Mas dentro ainda dessa temática, Nélida, como presidente de uma instituição de valores nitidamente masculinos, dentro de uma tradição também conservadora, você sabe que a nossa academia tem sido muito atacada porque, de um certo modo, eles a veem como pairando assim, divina e tal, dentro de um terceiro mundo, com todos os vidrilhos e lantejoulas, somos um terceiro mundo, dentro de um terceiro mundo com tantas dificuldades, tanta ignorância, tanta violência. Então, numa instituição como esta, tão resguardada pelo tempo, 100 anos, como você aceitaria o desafio de uma resistência a esta programação que você vai desenvolver, pretende desenvolver lá dentro, fora dessa, de um certo modo, dessa realidade que as pessoas exigem da nossa academia? Você compreende? Desta não participação nesse mundo atual, tão desesperado, tão aflito. Como é que você vê esse desafio, se houver uma resistência a esta sua a função, Nélida? Olha, primeiro, é que essa pergunta é múltipla, né? Nela estão embutidas várias questões. Eu primeiro acho que a academia é uma instituição, a meu juízo, moderna. Eu acho que quando ela sofre algum tipo de restrição, é natural, porque uma instituição de 100 anos atravessa o tempo. Portanto, ela é que desafia o tempo. Não é? Ela se cristalizou, mas não está paralisada. Então, nesse sentido, é uma instituição, sem dúvida, a mais importante do Brasil, e podemos falar dela porque eu acho que a história do Brasil está muito contida nesta academia. A história da academia tem uma eloquência histórica extraordinária. Agora, eu não vejo, eu acho que a academia, ela é composta, foi sempre composta por pessoas realmente extraordinárias, pessoas muito importantes na vida pública, na trajetória brasileira, e, evidentemente, elas aceitam e participam das mudanças que venham a ser imprimidas à casa. Eu, por exemplo, tudo aquilo que eu venho dizendo, não só é acatado, porque também o que eu digo significa, de algum modo, uma síntese da academia. Eu não sou contrária à casa, eu faço parte da casa, eu sou a memória da casa, como todos os acadêmicos. Então, é uma casa nesse sentido que nós operamos com muita harmonia, porque só queremos não a sobrevivência da casa, nós queremos a grandeza da casa. Eu não tenho a menor dificuldade de trabalhar, de exercer esse mandato. Não tenho dificuldade e não tenho medo. Você disse que estava honrada, mas tranquila, várias vezes nas suas entrevistas. Eu estou, eu diria agora, cansada. Honrada, mas cansada. Eu acho que já houve muito mais crítica à academia. Há cerca de 15, 20 anos, você tinha um grupo grande de autores importantes que se recusavam a disputar uma vaga na academia. Depois, pessoas como você, como João Ubaldo, que tem uma personalidade tão
informal, tão descontraída, né? E outros autores passaram a disputar e a querer uma vaga nessa instituição que parecia um espaço de honrarias, né? Mais do que de pessoas que realmente tinham apreço pelo ofício de escrever. Então, eu queria saber como é que você vê essa mudança. Se mudaram os autores, a academia ou os tempos? Eu acho que é muito cíclico, né? Nenhuma instituição pode ser igual ao que ela foi no início ou que ela foi 10 anos atrás, né? Ela sofre as mudanças porque ela está inserida no processo histórico de um país, como também, de repente, um país produz uma pleiade de escritores brilhantes, coisa rara, porque um país nem sempre produz grandes autores cada 10 anos, né? Nem sempre. Então, eu acho que, nesse sentido, se você pega a história da academia, os grandes nomes não são uma estranheza na casa. Desde a sua fundação, você sempre vê, inclusive hoje mesmo, se você pegar a lista, há autores ali que estão há 30 anos, autores importantes, escritores importantes, poetas importantes. Sabe o que eu acho? As críticas são naturais, porque ela tem tal visibilidade que é justo que nem sempre ela possa corresponder ao imaginário dos escritores, mas eu lhe digo sinceramente, ela corresponde ao imaginário popular. Nélio, por favor, o Bernardo perguntou, ainda estava antes, tá bom? Tentar entrar um pouco mais no lado pessoal seu na academia. Quer dizer, você é uma personalidade genuinamente artística, do meu ponto de vista, desde o primeiro até o último livro publicado. E os ensaios, contos, romances. E uma pessoa que certamente acorda, vive o dia inteiro e dorme com literatura, e a gente vê isso na tua face, você transpira isso. O que leva uma mulher, uma escritora, com esse tipo de vida literária, do início ao fim do dia, todos os dias, a assumir esse lado, digamos assim, um pouco diferente, que obrigatoriamente vai te levar a dedicar menos horas para a criação literária propriamente dita? Sendo que, do meu ponto de vista, acho uma questão muito importante, será que a literatura brasileira, a cultura brasileira, de modo geral, vai estar ganhando mais ou perdendo mais, tendo a Nélida Pinhon na presidência da ABL ou escrevendo, no período em que ela estaria na presidência, os seus livros, romances, ensaios, contos? A pergunta é inquietante, né? Eu mesma me proponho, mas eu acho que, primeiro, foi uma circunstância histórica, né? Eu era vice-presidente, por assim dizer, secretária-geral do Antônio Aix, que era então presidente, ele se acidentou e eu tive que assumir, cumprir um dever, né? Não havia como não fazê-lo. E eu fiz com uma entrega absoluta, porque eu sou uma mulher de grande responsabilidade. Eu tenho o sentimento do dever. Sou boêmia e tenho o sentimento do dever, né? Sempre gostei muito da vida. E nunca deixei de ser escritora, como você mencionou muito bem. De modo que eu sou uma personalidade também, todos nós arrastamos muitas vidas, muitos pedaços de caminho, né? Então, eu tenho um lado meu que eu gosto muito de um lado pragmático da realidade. E me parece que é um desafio para mim, desde agosto, porque eu tomei posse, eu fui eleita em dezembro, mas eu já estava atuando como presidente de exercício desde agosto. É pôr à prova não só a minha capacidade de poder corresponder às exigências do cotidiano, da realidade brasileira, como também pôr a minha mão no coração de uma instituição que eu admiro profundamente. Navegar pela memória. Não é só apenas o lado prático que eu tenho que resolver, mas, por exemplo, questões culturais. Eu estou toda hora, por exemplo, vendo documentos, eu leio livros da academia, eu tenho mergulhado na história dessa instituição desde os seus primórdios. Me comove, por exemplo, pensar que essa instituição não foi inventada nem por Machado de Assis, nem por Joaquim Nabuco, nem pelos homens de mais idade. Ela nasceu de um sonho exuberante de meninos, os moços de Machado de Assis, dos jovens, e que o Brasil daquele momento, de 1897, era um país, talvez não como nós pensamos que ele fora, é um país que já tinha grandes pretensões, era um país que se debatia entre o Brasil do litoral e o Brasil profundo. Nesse momento histórico emerge a academia. Então, eu gosto de pensar que, embora eu não esteja trabalhando como escritora o tempo todo, mas eu estou pensando como escritora. Eu sou escritora 24 horas por dia. Eu já não sei mais deixar de ser. Eu não sei ser senão escritora. Nélida, eu tenho uma pergunta nesse sentido. Esse ano nós estamos comemorando o centenário da academia. E falar na academia
é falar em Machado de Assis, o maior vulto da literatura brasileira. Eu pergunto, há uma programação já traçada a respeito do Machado de Assis nesse centenário? Não, mas a ideia não é falar só do Machado de Assis, porque a ideia é falar dos 100 anos de uma casa que foi fundada por ele. Mas a casa, embora vocês sabem da minha paixão por Machado, e eu faria isso com maior alegria, mas ao longo desses 100 anos nós tivemos 200 e tantos grandes vultos. Então, é falar da instituição como um todo, né? É essa a ideia, e não só de Machado de Assis. Agora, porque não podemos ser monocórdicos, quer dizer, monotemáticos, né? É falar de Euclides, de todos os grandes brasileiros desde o primórdio. Sim, mas o nome dele é inevitável. Né? Não, mas tanto é inevitável que nós, quando falamos da Academia Brasileira de Letras, nós falamos a Casa de Machado de Assis. Agora, mesmo antes da academia, você sempre teve, além da carreira literária, uma militância literária muito generosa com seus colegas, inclusive de divulgação da nossa literatura no exterior. O que te motiva e como é que você faz para organizar o tempo? Tem dado para escrever agora? Olha, você falou bem, eu não sei como no outro dia, tem uma querida amiga, que hoje é uma amiga, Ângela Araújo, que faz os meus arquivos, né? Ela disse assim, mas você esteve em tantos lugares ao mesmo tempo, desenvolveu tantas atividades ao mesmo tempo, que eu própria não me dei conta. E até por isso eu posso dizer, eu estou cansada, eu mereço dizer que eu estou cansada, né? Mas o que eu venho fazendo é trabalhar de manhã. Eu tenho uma coluna semanal no jornal O Dia, onde eu escrevo sempre, né? Eu escrevo, mando crônicas para o exterior, estou polindo os últimos ensaios que eu estou organizando e estou preparando um outro livro chamado O Ritual da Arte. Quer dizer, mas é muito pouco, porque eu de verdade, eu penso na academia o tempo todo, porque é um mandato curto e é uma responsabilidade muito grande, e eu estou consciente disso. Você é a favor da reeleição? Da sua, por exemplo? Da minha, por exemplo. Eu tenho direito. Nós temos direito. Você pode ser reconduzido. E no Brasil também sou favorável à reeleição. Eu hoje, então, sobretudo que eu estou à frente de uma instituição, eu acho que como o tempo escoa velozmente, você não tem tempo de lubrificar a realidade, de como você deseja, para poder pôr uma casa em ordem. Nélida, a Luciana se referiu a uma época em que havia muitas críticas, e me ocorreu que uma grande figura da literatura brasileira sempre se manteve fora da academia e fazia questão que era o Carlos Drummond de Andrade. Você acha Carlos Drummond de Andrade, quando eu entrei para a academia, o primeiro ramo de flores que eu recebi foi de Carlos Drummond de Andrade. Ele disse, eu não entrei, não vou entrar, mas eu estou feliz por você. Exato. Quer dizer que não havia esse preconceito muito profundo. Bom testemunho de Lígia. Mas o Drummond fazia parte de uma academia informal de letras. Que é o Plínio Doyle, Sabadoyle. Claro. Quer dizer, é uma academia que se reúne, parece, todo sábado. Tem chazinho, agora, quem hostilizava, só não tem o jeton e não tem mausoléu, o resto tem. Mas você acha que há uma diferença, talvez pelo fato de uma presença mais feminina? Quer dizer, o gesto do Drummond mandando flores para a Lígia é um gesto galante do poeta, né? Então, talvez pela presença feminina, e agora com a presidência feminina, se há uma diferença dessa academia de hoje para a academia que o grande poeta do Brasil, neste século, se recusava a fazer parte Mas dela. veja só, o fato de Drummond não ter desejado entrar na academia não significa senão um fato isolado do seu temperamento. Porque eu acho que a academia também pede, não é só grandeza literária, pede um espírito gregário. Você precisa ser alguém que goste de conviver. Porque a academia também é feita de convívio. É uma convivência. É uma convivência. Portanto, o fato de fulano ou cicrano não ter desejado ingressar na academia é um fato pessoal, biográfico. Mas, em compensação, eu pediria que você pensasse os grandes nomes que passaram pela casa e que estão na casa, e que hão de se incorporar à casa no futuro. Nélida, tem muita gente aqui querendo saber um outro aspecto da academia próximo a esse que vocês estão perguntando. Olha, o Alex Fabiano Silva, daqui de Sapopemba, aqui de São Paulo, que é bancário, a Zulmira Cavalheiro, que é aqui do centro da cidade de São Paulo, que é física, o João Batista, do bairro de Santo Amaro, que é professor, e o Ricardo Figueiredo, lá de Campina Grande, na Paraíba. Todos eles querem saber o seguinte, se é uma academia de letras, o que estão fazendo lá o José Sarney, o Roberto Marinho, o Ivo Pitangui e mais outros que eles citaram aqui. Essa é a curiosidade dos telespectadores. Tá. Primeiramente, de verdade, a academia não se chama Academia Brasileira de Letras, é Academia Brasileira. E ela, quando foi fundada, no início,
houve, não digo uma polêmica, mas um acerto de contas entre Joaquim Nabuco e Machado de Assis, né? E Joaquim Nabuco lutou para que a academia fosse uma réplica da Academia Francesa, que também se chama apenas Academia Francesa, não é Academia Francesa de Letras. Na Academia Francesa, há os grandes expoentes, convivem os expoentes e os criadores. Então, no Brasil, terminou predominando esta feição, essa característica. Daí, nós termos expoentes na casa, mas expoentes, eles, todos ligados ao mundo da cultura com livros publicados. Ligados à criação. O general Lira Tavares, por exemplo? Os criadores e os expoentes. Os expoentes, não é? Que nós os ministros. Existe um certo preconceito aí. Então, o desafio é realmente muito grande, porque, de fato, os telespectadores acho que espelham uma imagem que existe da academia que é realmente negativa, ou pelo menos muito distanciada da vida cultural mais abrangente no país. Então, eu acho que a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: é possível, por exemplo, inclusive para ajudar a modificar essa apreciação que existe, embora não em todos os setores, mas que existe em grande parte dos setores, de que a academia tem muito ainda a fazer e deve muito? Seria possível, por exemplo, você mostrar para a gente, ou talvez algumas das pessoas da mesa, dizerem 5 feitos que a academia tenha empreendido durante a sua história, importantes, que deixaram marcas na história do país e que mostrem isso que você tem falado até o momento de forma um pouco abstrata, da importância e da eloquência histórica que ela tem? Primeiro, eu não gostaria de mencionar 5, porque eu poderia de verdade mencionar 100, um para cada ano, né? Depois, o que está havendo é o seguinte: primeiro, a Academia Brasileira de Letras é, sem dúvida, a meu juízo, a instituição cultural mais importante do Brasil. As pessoas, às vezes, não bem informadas, pensam que a Academia é o Ministério da Cultura. Não é. Ela é uma empresa privada, mas é uma instituição que se devota a preservar a língua. Ela é responsável pela língua, pelos acordos ortográficos, pelo vocabulário ortográfico, enfim, o dicionário, a confecção do dicionário, a defesa da língua, sempre que enfim, no cotidiano, e a defesa da literatura. O fato dela já ter grandes nomes importantes na sua trajetória, já é um feito em si, a meu juízo, fundamental. O que as pessoas pensam é que a academia deveria atuar como um órgão executivo. Ela não é um órgão executivo, ela é um órgão, é uma instituição que publica livros, ela publica revistas, ela tem uma biblioteca importante, ela tem agora um centro de memória, um arquivo muito importante, aberto aos pesquisadores. Cursos de conferências. E seus membros, isso que é muito importante. Porque a academia, o fato dela ter sempre 40 membros, esses 40 membros, cada vez que eles vão a algum lugar, eles não só falam da obra e do pensamento deles, como eles têm uma representatividade. Eles são legitimados pela instituição. Eu, por exemplo, o fato de eu estar aqui, eu não sou só a presidente, eu sou a Nélida, a escritora. E sendo escritora, de algum modo, eu posso até olhar a academia e falar-lhes de alguma coisa que me desagrada, e que a história costuma corrigir ou não corrigir, se acentuar, mas como alguém que está, com a sua obra, ajudando a enriquecer. Lígia enriquece a academia toda vez que ela publica um livro. Enriquece o Brasil. Agora, Nélida, eu queria saber o seguinte. Brasil. Nós todos aqui somos profissionais da língua, nós vivemos da língua. Certo. A meu ver, é uma observação meramente empírica, mas a meu ver, nunca a língua foi tão maltratada no rádio, na televisão, no jornal, muitas vezes na literatura brasileira, do que está sendo agora. Nós praticamente temos convivido aí com uma espécie de latim vulgar, palavras que não têm sentido, palavras que são inventadas, não podem nem ser consideradas neologismo. Como é que a academia se sente diante dessa realidade do aviltamento do nosso maior patrimônio, que é a língua? Eu acho que a academia sofre tanto quanto não só como uma pessoa física, como uma pessoa jurídica.
Mas a academia não tem condições, por exemplo, de interferir. Ela trabalha, ela conversa com os ministros, chama a atenção da questão. Hoje mesmo, nós estando aqui, nós estamos falando sobre essa degradação da língua, né? O mau uso da língua. Mas isso é uma questão cultural do Brasil, uma questão educacional. O Brasil tem padecido de injustiças culturais imensas. Nós temos que fazer também uma redistribuição de renda cultural. Um país em que as pessoas não têm acesso ao livro, um país onde o audiovisual, a televisão chegou antes do livro chegar, evidentemente as palavras se evaporam, assim como os pensamentos. Eu tenho a impressão que ao longo dos anos a elite teve interesse em fazer com que a língua fosse abastardada. Nélida, eu li numa das suas entrevistas que a primeira pessoa que você vai convidar para visitar a academia seria o Carlos Fuentes, que, aliás, fez um belo discurso quando você recebeu o prêmio Juan Rulfo. Então, eu pergunto, por que a escolha do Carlos Fuentes? A sua informação está equivocada. Eu sou obrigada a retificar. Sim. Fábio. É o seguinte, nós vamos convidar, além de escritores brasileiros, porque o caso não é falar de escritores brasileiros, porque estão todos convidados. Tanto que estamos convidando todas as academias brasileiras, as federativas, elas vão fazer exposição na academia. Portanto, o Brasil está bem atendido, se é isso que você quis dizer. Não, eu estou perguntando segundo uma entrevista que eu vi atribuída por via das dúvidas, então eu estou clareando antes que você se antecipe. Segundo, então nós estamos querendo convidar escritores estrangeiros. Então, há uma comissão do Centenário que está atuando nessa área. Por exemplo, alguns, Cândido Mendes e Eduardo Portela, estão convidando os franceses. Quer dizer, o outro está convidando os portugueses. Estamos convidando os vários. Porque você sabe que os convites internacionais são muito difíceis. Esses grandes nomes têm suas agendas atendidas há 2, 3 anos. E nós não podemos pagar cachê pro labore. Então, nós contamos que eles venham por uma questão de honra, mas é muito difícil. Então, como eu estive no outro dia no México, passando o fim de semana, ele estava na lista dos nossos escritores, porque nós também estamos dando muito espaço aos hispano-americanos. Para nós consideramos também importante os portugueses, o mundo latino e o mundo hispano-americano. E eu, estando no México, eu disse assim, você aceitaria? Como ele está vindo ao Brasil também, ele vai conjugar essa visita. Mas não houve preferência e não pelo fato dele ter feito o meu discurso. Nélida, voltando ao trabalho... Entendeu? Ele realmente, o Fuentes é um grande nome. Não, mas eu desejo deixar isso muito claro. Ele é um grande nome, é um dos grandes intelectuais da América Latina e estava na nossa lista e felizmente ele aceitou. Voltando ao seu trabalho de divulgação da literatura brasileira, você dá aula em universidade estrangeira, você sempre falou, né, sobre literatura brasileira no exterior. Como é que você está avaliando? É um trabalho de uma importância política muito grande para o país em geral e de grande interesse para os outros autores brasileiros que não conseguem ser exportados. Você é bastante traduzida. O que você está achando sobre as possibilidades da literatura brasileira ganhar mais leitores no resto do mundo, considerando toda a dificuldade da nossa língua, que é tão periférica? E além da língua, que realmente é periférica, é que nós chegamos tarde, de algum modo, no mercado internacional. O mercado internacional está ocupado pelo mundo hispano-americano. Isso completamente tomado. Eu vejo que nós estamos melhorando, mas não tanto quanto desejaríamos e tanto quanto mereceríamos. Para dar-lhes um exemplo, fiquemos no nosso autor, por quem somos apaixonados, Machado de Assis, está crescendo devagar, tem sido um ícone num certo mundo internacional, mas um grupo muito sofisticado. E depois de 100 anos, portanto, é uma conquista muito lenta, muito gradativa. A dificuldade da língua portuguesa com o estilo brasileiro. Mas não é só língua, Lígia. Eu não acho que é língua, é uma questão política. Você quer ver, por exemplo, se vocês me perguntarem, o que promoveu os hispano-americanos? Claro, se você faz um levantamento. A Guerra Civil Espanhola foi importantíssima para a promoção da literatura hispano-americana. Ela criou, de certo modo, uma permanente ponte pêncil entre a América Latina e Europa. Então, os escritores hispano-americanos iam frequentemente para Madrid, para o beijamão não só dos grandes nomes espanhóis, como também lá estariam Rubem Darío, que foi um dos primeiros grandes hispanos-americanos que foram viver na Europa.
nós não tínhamos para quem ir. Nós tínhamos a tradição do caranguejo ficar no litoral. Bom, com a chamada Espanha peregrina, como consequência da Guerra Civil Espanhola, os grandes espanhóis foram para a França, para o México. O México sofreu essa explosão cultural, daí, por exemplo, o Fundo de Cultura Econômica, nasceu dessas viagens da Espanha peregrina, que deu-lhes uma dimensão imensa. Então, você vê, nas grandes editoras francesas, já desde há 20 anos atrás, você vê a presença de espanhóis e depois de hispanos, não é? E você não vê um editor brasileiro lutando por nós. E nós, então, atuamos nesses países por regime de cota. Nélida, sem falar outros fatos que eu poderia dizer-lhes aqui. Nélida, nós aqui talvez saibamos, mas muita gente se interessa em saber o que faz um acadêmico, como é que é a vida de um acadêmico, quais são os rituais ali dentro. Eles se reúnem para quê? Bom, já que voltamos... justamente a crítica maior que é feita, à qual eu me referi. Não, que os acadêmicos ficam feitos deuses pairando naquela coisa assim, mais ou menos divina, longe das misérias de um país como o nosso, que é miserável. Você disse uma vez, tão miserável e tão maravilhoso. Então, a sua pergunta... Não, o que eles fazem concretamente? Primeiro, como é que é? Eu não estou pondo nada em dúvida. Um acadêmico é um ser comum como você, como todos nós. Nós trabalhamos, nós ganhamos a vida, né? Nós escrevemos. É um ser comum que faz tudo o que precisa fazer, como qualquer escritor que precisa ganhar a vida. Lígia, eu e os outros fazemos isso. Como acadêmico... Como é que é a vida acadêmica? A vida acadêmica, sobretudo, oficialmente, a vida acadêmica se cristaliza às quintas-feiras. Mas, de verdade, nós vivemos muito em função da academia a semana inteira, podemos dizer isso, né, Lígia? Primeiro, através da confraternização. Que eu gostaria de chamar a atenção para o fato seguinte. Nós vivemos hoje uma sociedade solitária, fragmentada, esquizofrênica, neurótica, em que as pessoas não se encontram. Há cafés? Alguém se encontra aqui com os amigos, como antigamente? Não, ninguém mais para as tertúlias? Não há mais lugar para tertúlia. De cafés, de bar, então, mas não há mais. Pois é. Então, nós estamos ficando solitários, muito abandonados. Tem até a União Brasileira de Escritor, mas quase ninguém mais se reúne. Então, na academia, você tem um lugar para se reunir. O que acontece numa quinta-feira? É extremamente prazeroso. O que acontece, Humberto, primeiro, reunir-se só para conversar é muito pouco. Para o debate das ideias. Eu adoro a mesa. Você não gosta da mesa? Claro. Então como nós somos prazeres da mesa. Além de estetas da nossa ética, temos um sentimento estético, temos sentimentos prazerosos, nós somos muito simpáticos. Os acadêmicos são muito simpáticos, gostam muito de conversar, gostam da boa intriga. Qual é a melhor intriga, senão aquela que você consolida e concretiza em torno da mesa? Tomando um chá, é extremamente civilizado. Aliás, Nélida, eu sugeri a você, e continuo sugerindo, além do chá, um vinho. Para aquecer o coração. O Ataíde, o Austro-Egésio Ataíde, nosso presidente, eu sugeri o vinho, ele disse, mas Lígia, depois vão ficar alcoólatras e tal. Aí eu disse, mas nós estamos muito velhos para ter qualquer vício. Mas é isso. Agora, fundamental é que depois, então, temos a sessão. A sessão é um lugar onde, no hemiciclo, né, onde você debate ideias, você cumpre um certo ritual da memória através das efemérides. Porque no Brasil, o Brasil, às vezes, realmente é um país desprendido dos reclamos da memória, né? Se você falar para um brasileiro efeméride, ele diz coisa chata. Ele não sabe que efeméride é um mergulho no passado. Então, a academia não esquece esse seu papel histórico. A academia forja o presente, inventa o presente, escreve o presente através desses escritores, guarda todos os documentos, temos sistemas permanentes de recolhimento de papéis, quer de jornais, de revista, realmente um centro, enfim, que estamos aprimorando, mas também nós cultuamos o passado. Não o passado, a memória, porque falar passado hoje no Brasil é perigoso, parece que é anacronismo. A memória, o Brasil sem memória não tem como celebrar os 500 anos. E a academia tem 100 dos 500. Nélida, você tem ali várias correntes de pensamento, várias correntes ideológicas representadas na academia, né? Você tem sempre a academia sempre teve uma quantidade de esquerdistas e direitistas históricos, eventualmente histéricos, né? E como é que se passa aquilo? Aquilo é uma bolha em que não se discute política, ou de repente quebra o pau lá dentro, a gente não sabe? Olha, posso emendar uma questão, Humberto, por gentileza?
extremamente ligado a isso que o Humberto disse, da questão política, como é que você explica, só em complementação, a unanimidade com a qual você foi eleita, sendo que você fazia parte, inicialmente, na primeira eleição do Antônio Wise, um ano antes, da chapa do Antônio Wise no cargo de secretário-geral, que é o cargo importantíssimo. Chapa da esquerda. Sendo que, a chapa progressista, né, ou da esquerda, sendo que houve ali uma luta acirrada mesmo com relação ao Lê do Ivo, que representava, digamos assim, a parte mais conservadora. Então, só para emendar, como é que você explica que houve essa unanimidade em torno do teu nome, sendo que sabemos que existem essas rixas políticas? Olha, essas desavenças ou esses desacordos políticos, melhor dito, ideológicos, eles existem em qualquer e todo agrupamento humano. Nós não somos serafins. Alguém aqui é serafim? Né? Seráficos? Não somos seráficos. Então, às vezes. Não, a academia reflete o que a sociedade é. Não vai se inventar uma sociedade que nós não temos. Então, é justo que ali tenhamos representantes de todas as correntes. Mas o debate não é um debate ideológico dentro da academia. Não se fala em política lá dentro? Eu imagino, por exemplo, o general Lira Tavares, que foi um dos membros da junta que sucedeu o general Costa e Silva, quando ele adoeceu, não é? Como é que é o convívio de um homem desse com esquerdistas como Pois eu vou dizer uma coisa, Humberto. São pessoas muito educadas e o general Lira Tavares é um cavalheiro. Ali na academia, nós não nos reunimos para o debate ideológico. O parlamento é que você vai ter o debate. Ou então uma célula. Mas as eleições têm sido muito politizadas. Um momentinho, não, peraí. Elas são. Mas posso dizer-lhes uma coisa? Uma coisa é a fachada, outra coisa é o interior. Isso é que eu quero saber. Como é que não, vai saber? É o que eu vou dar. É o que eu vou lhe dar. Não. Sabe o que é? Eu acho o seguinte, deixar muito claro. Eu sou alguém que admiro profundamente a academia, mas eu acho que todos os grupos, todos os amigos, entre duas pessoas, há sempre pequenos enigmas, pequenos segredos que fazem parte da sua honra, sobre o qual você não fala, não porque não esteja escondendo alguma coisa proibida ou pecaminosa, é uma questão de elegância moral. Eu sou alguém que eu sei que eu tenho elegância moral, permitam que eu lhes diga isso. Então eu só vou dizer aquilo que eu acho que eu devo dizer, mas não relativo à academia, é relativo ao convívio humano. Então, muitas vezes a pessoa pensa que houve, às vezes, uma eleição em torno de uma questão ideológica, e não foi ideológica. E Lígia e eu sabemos muito bem. Não foi. Então, a vida... Sabe o que eu acho, Humberto? As coisas são muito mais complexas que a nossa vã filosofia pode imaginar. Nélida, eu ainda... Desculpe estar insistindo nesse assunto, mas as perguntas que chegam sobre... perfeitamente, por favor. De Porto Alegre, o Marcelo Schroeder e o Gilmar Souza, de Porto Alegre, mandaram e-mails. O Wagner Godoy, de Franca. O Davi dos Santos Pereira, de Florianópolis, Santa Catarina. O Luiz Cláudio Silva, de Porto Alegre, também. Todos eles querem saber qual é a sua interpretação do episódio Mário Quintana. 3 vezes candidato, não conseguiu se eleger e se elegeu o ex-presidente José Sarney. Eu devo dizer-lhes que eu não era da academia. Eu entrei na academia, primeiro, eu não teria até idade, a chamada idade formal para a academia. Eu entrei na academia, fui eleita em 89 e entrei em 90. Portanto, eu não conheço, e nem Lígia também. Não. Então, eu não conheço como é que essas coisas operaram. Mas eu devo dizer-lhes o seguinte, é uma pena, sinceramente, que Mário Quintana não tenha estado na academia. Mas são os erros históricos de qualquer instituição, são os equívocos. Eu não sei, por exemplo, contra quem ele estava disputando, eu não sei se ele chegou atrasado. Porque acontece o seguinte, eu vou explicar aos senhores telespectadores. Eu acho, Nélida, que eu me lembro, ele fez uma brincadeira. Não, mas não, Lígia, não foi aquela brincadeira que ele teria se enfim, tentado a aproximação, mas fazendo uma brincadeira que não pegou, não colou. Mas eu devo dizer-lhes o seguinte, a pessoa, as inscrições ficam abertas durante 2 meses, né? Depois encerram-se as inscrições e, teoricamente, você tem 2 meses para conquistar os eleitores. Mas se você, por exemplo, inscreve-se na última semana, como há pouco tempo, até a poeta Olga Savari inscreveu-se na última semana desse primeiro período. Apenas falo-lhes como exemplo. De repente, se você inscreve-se 20 dias depois, pode ser que você encontre o eleitorado já comprometido.
Porque, entende? Então, a pessoa, às vezes, não muda o voto. Eu não sei se foi isso que aconteceu. De todos os modos, para simplificar e não fugir a qualquer responsabilidade de minha parte, eu devo dizer-lhes que, muitas vezes, as instituições praticam ações ou cometem equívocos históricos, Jorge de Lima, fazem parte. Jorge de Lima, um grande poeta, Jorge de Lima, Invenção de Orfeu. Tentou 6 vezes, não entrou? Não entrou na 6 academia. vezes? Parece. 6 vezes? Não sei, isso eu não sei. Não entrou na academia. Mas, Jorge enfim, são coisas desagradáveis que ocorrem, e que e daí nós estávamos falando da Academia Brasileira de Letras e lamentando que esses grandes nomes não estiveram. Mas outros grandes nomes entraram. Né? Outros extraordinários nomes. Carlos Nejar, gaúcho, entendeu? Representa muito bem o Rio Grande do Sul. É um gaúcho ilustre que está na casa, é um grande poeta. Tá. Nélida, eu vou te pedir um tempinho para você também, telespectador. A gente volta daqui a pouco com o segundo tempo do Roda Viva, que entrevista hoje Nélida Pion, presidente da Academia Brasileira. Até já. Bem, nós voltamos com Roda Viva, que está entrevistando essa noite a escritora Nélida Pion, presidente da Academia Brasileira. O presidente é o presidente, eu tenho que falar do presidente. Ambas fórmulas. As mulheres da Academia não adotaram uma forma... Estamos abertas, não. O Aurélio registra, presidenta. Eu adotei o presidente, perfeito, então vamos lá. Acatamos. Tá bom. Nós lembramos que você pode participar pelo telefone 252-6525, 252-6525, pelo fax 874-3454, 874-3454, ou ainda pelo e-mail do Roda Viva, que é rodaviva@tvcultura.com.br, tá? rodaviva@tvcultura.com.br. Ainda vou decorar esse e-mail. Impossível. Nélida, a Joana Beck, de Salvador, está dizendo o seguinte, quem está dando essa entrevista parece ser só uma presidenta da Academia Brasileira de Letras ou um presidente da Academia Brasileira de Letras, mas não estamos falando da escritora Nélida Pion, ela está protestando aqui. Eu também. Então ela pergunta, no ato de escrever, a escritora certamente pensa em seus leitores. Como primeira leitora de seus livros, qual a sua demanda? O que procura em suas ficções? Gostei que ela tivesse observado que aqui está a escritora. Olha, eu vou decepcioná-la de algum modo. Quando eu escrevo, eu não penso no leitor. Eu penso no objeto da arte, no chamado objeto do desejo, né? Que é tão difícil, tão inalcançável, né? Que todo o meu empenho não é pensar em quem ainda está fora, porque o livro não está pronto. Como é que eu posso pensar no leitor quando o livro ainda não está feito? Né? Bom, a literatura, para mim, sempre foi, desde menina, uma grande paixão. Eu acho que é uma arte inventada pelos homens e não pelos deuses, né? Por isso que o narrador é aquele que vai buscar os mitos que os deuses também engendraram, além dos mitos humanos, né? É aquele que funde, né, os mitos também e os moderniza, torna-os contemporâneos. Eu sempre, desde pequena, como ele dizia, eu procurava na palavra uma razão de viver. E acho que isso persiste. Como estava falando o Neumann, né, que a língua não é só para falar, a língua é para pensar, é um instrumento precioso para o pensamento. E você sendo dona, acercando-se da língua, você quer lhe dar uma contextura, quer dar uma carnalidade à palavra. Você faz isso com prazer ou com dor? Prazer imenso. Não, eu tenho dor antes de começar. Eu concebo o livro, né? Mas eu sei que entre a concepção, que é o meu desejo, e o ato de escrever e cristalizar, concretizar, há uma diferença enorme. Então, é o bom combate de São Paulo. Você sabe que a Raquel de Queiroz me espanta muito, eu fico muito perplexo com aquelas coisas que ela fala, que escrever para ela é uma coisa muito dolorosa, é uma coisa que sai assim. Para mim, escrever é uma coisa tão prazerosa. Não, para mim é o seguinte, conceber um livro eu acho dificílimo, porque você atua em muitas frentes, né? Você tem que definir a linguagem, você tem que ver a febre das frases, se a febre é aquela que você pretende, se você tem que definir, por exemplo, até a extensão das frases. E saber até que ponto você está pronta para colher o que a memória tem a dar, se você está podendo organizar o tempo
da memória e o tempo do tempo, né? E, sobretudo, aí preencher a história, se você tem uma história, com o personagem e, sobretudo, com a linguagem da arte. Que linguagem vai sustentar o teu texto? Sem o que não existe. A reportagem que abriu o programa chamou a atenção para essa pecha que eu particularmente acho absolutamente injusta, mas que existe de que você é um autor difícil. A partir do momento que isso começou, essa ideia começou a se difundir, como é que você recebeu isso e se isso modificou em alguma coisa na hora de escrever, né? Olha, isso foi uma coisa quando eu comecei, porque eu tive a felicidade. Se de um lado me dificultou, do outro lado eu tive a felicidade, a coragem moral de ser uma autora audaciosa. Muito poucos escritores começam uma carreira com audácia. Porque, de modo geral, você empresta a pena, né, uma postura acomodada. Eu fui rebelde, eu fui corajosa, eu não tive medo de enfrentar ou de expor o mundo estético que eu julgava necessário na minha ordem natural de vida, né? Então, isso aconteceu no início. Mas depois, evidentemente, isso desapareceu. E lhe digo mais, Luciana, muitas vezes o crítico, quando faz uso desse libelo, dessa label, essa marca, ele faz muitas vezes no sentido, ou porque ele não entendeu, não se esforçou para mergulhar na mensagem do texto, como também é uma forma paralisante para silenciar um autor. Eu acho que tem um jogo político-ideológico e muito injusto. Mas, concluindo, isso não me afetou absolutamente, porque eu nunca perdi o medo de ousar. Eu não sou uma escritora conformista. Para quem conhece os meus textos sabe que eu sou uma autora que em cada livro eu busco uma nova fórmula, uma nova comunicação. Quando eu termino um livro, eu jogo fora, eu abro meus armários, os closets da minha alma, do meu espírito, e jogo fora todos os vestidos para novamente colher novo material para os meus novos livros. Eu não tenho medo, nesse sentido, eu não tenho medo de escrever. A crítica já Lígia, uma pergunta relativa justamente à sua obra. Eu queria comentar duas coisas. Qual é o elo de ligação, Nélida, que você faz? Qual é o elo de ligação que você faz entre as suas figuras mitológicas galegas, eu estou me referindo a Tebas do meu coração, e as suas figuras mitológicas brasileiras, agora estou me referindo à Doce Canção de Caetana? Que elo, como você trabalha com esta... porque é muito belo isto, as figuras mitológicas galegas e as figuras mitológicas brasileiras, que você lida com elas dentro desses dois livros seus, principalmente, Tebas do meu coração e A Doce Canção de Caetano. Lígia, eu sou, evidentemente, uma mulher de duas culturas, como foi bem observado aqui. Portanto, eu sou filha de duplo imaginário. E eu, quando eu tinha 10 anos, eu fui levada para a Galícia, né? Eu andava, eu levava o gado, as ovelhas ao monte. É muito importante. Né? Exato, eu ia. Então, eu falei galego com 10 anos, eu falei o castelhano com 10 anos. Portanto, eu falei o português do século XII. Eu naveguei pelos rumos, os riachos da língua portuguesa desde menina. Então, eu escutava aqueles velhinhos, criança é uma coisa muito cruel, né? Envelhece todo mundo, vai ver, não eram tão velhos, eu imaginava que eles eram velhinhos. Eu me embebi do espírito narrativo, como se fossem aedos modernos, os aedos galegos. E também, aqui pelo Brasil, eu escutava as histórias, as narrativas prorrogáveis, que não terminavam nunca. Então, eu pude colher essa expressão cultural da Galícia e do Brasil e fundi-las. Você, quando nasce, você pode ter uma coisa, é a imaginação. O imaginário é que é extraordinário, é um legado natural do homem. Quando você nasce com a língua, com o sentimento da língua e com a cultura da tua língua, da tua gente, do feijão, da comida. Esse que é o verdadeiro imaginário. Então, eu tive esse duplo imaginário, porque na minha casa eu comia polvo, eu vivo dizendo isso. Uma menina que, pequenininha, comia polvo, esse animal estranho, né? Que rasteja no fundo do mar com polvo com 8 pernas. Eu gostava, como brasileiro, gostava de feijão. Eu comia feijão e comia polvo. Quer dizer, você acha, a minha cabecinha, você não acha que essa cabeça minha tem que ser uma cabeça que também faz jus ao polvo? Claro, os tentáculos da narrativa, não é maravilha? Você se reconhece numa família literária, dentro da literatura brasileira? Você diz assim, olha, eu sou parente literariamente de fulano, fulana. Eu acho que ninguém pode dizer isto, eu não acho.
Os críticos tentam dizer, o autor acata. A tal da família literária. Mas a Virginia Woolf diz que os livros não nascem, os livros continuam uns aos outros. Pois é, você, eu estava tentando. Você é filha de todos. Você, como dizia São Paulo, devo tudo aos romanos, aos gregos, aos antigos, aos arcaicos. Eu devo tudo a todos. Então eu não me sinto assim, filha de uma única família. Se eu pudesse dizer assim, eu sou herdeira da, quer dizer, no sentido, eu desejaria ser herdeira da perfeição da grandeza de Machado de Assis. Eu não consigo acercar-me da língua portuguesa sem pensar que no passado brasileiro, na arqueologia brasileira, houve o Machado de Assis. Mas só Machado? Você só fala agora de Machado? Não, eu falo de vários, mas para mim Machado é um fenômeno tão extraordinário, é um autor que alcançou tal culminância. Para mim, é o primeiro grande autor de toda a América Latina. Para meu juízo, é um dos maiores escritores da segunda metade do século XIX do mundo inteiro. Então, quando eu penso que essa grandeza era brasileira, isso me comove infinitamente. Mas eu sou filha de todo mundo, da imaginação, eu sou filha de todos os livros que eu li. E, sobretudo, livros escritos em língua portuguesa. Vamos lá, Machado e quem mais? Calma, um de cada vez. Você fala que gosta da audácia. Isso realmente, desde o seu primeiro livro, que eu me lembro, o Guia Mapa do Gabriel Arcanjo, né? Você faz o caminho da busca de Deus através do pecado, ou então da consciência do pecado. Nesse primeiro livro, é verdade. É o primeiro livro seu, de 1961. Mas o que eu gostaria de mais perguntar é o seguinte, é que para certa linha de escritores, eu acho que você pertence a essa linha, a literatura de criação se assemelha a um jogo ou então coleção de máscaras. E para outro, a literatura é um desnudamento. Ora, para você, mesmo nas páginas mais íntimas, a gente nota que você mais se esconde do que revela. Isso é verdade? Bom, é que eu não entendi os seus conceitos de máscara, de desvendamento. Sabe por quê? Mas não precisa responder, porque eu vou te explicar por quê. Eu acho que toda narrativa é uma máscara. É um princípio grego. Você, e a máscara que dá riqueza ao texto. Porque o texto sem a máscara, o que ele é? É uma única casca? Não é uma cebola. Quanto mais você tem para tirar cascas, mais você garante o texto perdurar ao longo dos anos. Agora, Nélida, não tenho que me revelar. Quem tem que revelar é o meu livro. Eu ouvi de uma pessoa qualificada, Nélida, que você veria com maus olhos uma reedição justamente desse primeiro livro, Guia Mapa de Gabriel Arcanjo. Por que isso? Você renega ele de alguma maneira? Não, é uma informação equivocada, que eu vou corrigir. Ao contrário, eu quero muito reeditar o Guia Mapa de Gabriel Arcanjo e desejo eu mesma fazer um ensaio. Por que você sente necessidade desse ensaio? Porque eu sou alguém, até pela minha tradição intelectual, que eu reflito a questão da narrativa. Eu sou um autor que fala, discute o fenômeno da criação. Eu não sou um autor instintivo, um autor que afugenta a tentativa de abordar a sua criação. Eu reconheço que a criação é um mito inaceitável, inabordável, mas que cabe também ao escritor tentar desvendar as paredes dessa casa mágica que é a criação. Então, eu desejaria publicá-lo, mas com um texto que pudesse ser uma visão quase memorialística dos meus primórdios de autora. Eu gostaria de pôr minha colher nessa tua conversa aí com o Fábio. Mais do que máscara, não sei, a impressão que eu tenho lendo os teus contos é que eu estou numa sala penumbrada, uma coisa de sombras, em que as coisas são insinuadas, elas não têm aquela luminosidade. Quer dizer, tua literatura não seria mais uma literatura de penumbras do que propriamente uma literatura de máscaras? Você leu a República dos Sonhos? Li. Não é verdade, que seja o contrário, é um painel social. Eu não estou falando da República dos Sonhos, estou falando dos contos. Pois é, não, os contos têm mais essa linhagem de insinuação, porque o conto, a meu juízo, ele tem uma geografia muito pequena. Ele é um ser pequeno, quer dizer, pequeno de extensão. Dimensão curta. Para poder explorar, a meu juízo, melhor o seu tamanho, a sua geografia, você não pode introduzir elementos da história num espaço pequeno.
Então, se você insinua, você desdobra as ações narrativas. Você faz de um conto quase um romance embutido. Olha, um dos contos da Nélida, que é o Jardim das Oliveiras, eu selecionei para entrar numa coleção que chamava Contos da Repressão. Você está bem lembrado disso? Estou bem lembrado. E era um conto bem nítido. Nesse caso, não havia até máscaras. Era bastante nítido o problema da repressão ali. Não é? Mas eu acho que a máscara está sempre presente, porque a linguagem é um fenômeno de máscara. Por que você... Cada vez que você coloca uma palavra no texto, você faz uma opção moral e uma opção estética. E cada vez que você elabora a linguagem, não é? Você admite o mundo da semântica, que muda tudo. Se você desloca uma frase, algumas palavras numa frase, você altera o sentido das frases, você altera o pensamento. A literatura não é rígida. Não, e a própria, você veja, Nelly, da própria natureza humana adora a máscara, né? Nós precisamos dela, desse mistério, dessa ambiguidade. Aqui todos têm máscaras. Todos Olha máscaras, só. máscaras todos e estamos máscaras. mascarados Somos aqui. todos mascarados. Todos, máscara, além do Ainda mais na máscara da televisão, né? tristeza, da alegria, Claro. do o carnaval poder, está da aí. glória. Nesse as máscaras sentido, os todas. gregos, eu sou uma grande admiradora dos gregos, né? Então, os gregos compreenderam que a máscara, né, é um modo de você poder, de algum modo, acercar-se da complexidade humana. Nélida, o padre Geraldo Barbosa de Mendonça, são também perguntas que vão para o mesmo assunto. Será que há uma filosofia de vida dentro da cultura feminina? O padre Geraldo Barbosa de Mendonça, eu não tenho que dar onde é o padre, mas o Jair Alves, de Belo Horizonte, pergunta: qual a sua posição sobre a escrita feminina? O Fábio Augusto Budinelli, de Tietê, aqui no estado de São Paulo, pergunta: na sua opinião, o estilo literário feminino pode apresentar diferença em relação ao masculino? Em caso positivo, como poderíamos identificá-lo? E a Deise Bebiano, do bairro da Saúde, aqui na cidade de São Paulo, que é estudante de letras, pergunta: a senhora acha que existe uma especificidade feminina na literatura feita por mulheres? Qual seria? Olha, esse é um tema que é inevitável sempre que é uma mulher falando, né? Primeiro, eu sou herdeira da cultura ocidental. Portanto, eu sou alguém que aprendi a escrever lendo, entre aspas, textos masculinos. E nada é mais socializado que a língua. Eu domino a língua para poder escrever, sem o que eu não escrevo. E essa língua foi aparentemente formalizada, cristalizada por um conceito masculino. Então, quando eu conto uma história, evidentemente, os procedimentos narrativos eu teria aprendido desde Homero, Shakespeare, Cervantes, com todos, Machado de Assis, com todos os grandes escritores. Mas eu acho que a minha memória é uma memória dividida, polifacetada, múltipla. Eu tenho uma memória, mesmo porque eu sou mulher que eu gosto de ler, eu invado os séculos com naturalidade. Então, eu tenho memória da Nélida, tenho a memória da minha espécie, tenho a memória desses séculos pretéritos e tenho a memória de uma mulher que eu não sei qual é, além da memória da Nélida. Porque eu acho que a memória da mulher, ela está numa psique muito complexa, porque a mulher esteve presente em todos os instantes da história. Mas nem sempre ela, por estar presente na história, ela foi artífice da história. Ela foi autora da história, ela foi sujeito da história. Mas ela rondava a história. E tudo que lhe chegava vinha pela metade. Então, porque alguém lhe contava, ou porque o amante ou o marido chegava na tenda e dizia: não, aconteceu isso, contava tudo pela metade para ela, porque todos nós contamos tudo pela metade. Porque nós não contamos não uma história verdadeira nem para si próprio. Então, a mulher foi alguém que precisou, ao longo dos séculos, de preencher esses vazios históricos com a sua imaginação, com o seu sentimento de intriga. Então, eu acho que a intriga da mulher pode ser extremamente original para o mundo narrativo. E essa intriga não é a intriga só, é a memória da mulher. Porque, vejam se eu lhes disser o seguinte, no meu discurso que eu fiz lá em Guadalajara, quando eu me recebi o prêmio Juan Rulfo, eu disse uma coisa que eu acredito sinceramente. A mulher, se ela não esteve presente nos instantes constitutivos da cultura normativa do Ocidente, ela esteve presente na hora da morte de todos os homens, de todas as mulheres.
ela esteve presente na hora do nascimento. A mulher sempre foi um ser, uma sombra poderosa no momento dos grandes sentimentos, dos grandes desertos que as pessoas tinham em suas almas. Ela acolheu todos os ais, os suspiros, as agonias dos homens. Então, eu pergunto, vocês acham que houve algum grande escritor no mundo que, quando fez seu texto, na época que a mulher não podia escrever, ele poderia ter feito os seus textos sem ter, de algum modo, apelado para a memória da mulher, que lhe transmitiu, na sua modéstia de então, o que foi a dor humana? Então, por isso que no discurso eu digo que a mulher poderia dizer que ela era a outra cara de Homero, a outra memória de Shakespeare, a outra memória de Cervantes. Então, essa mulher, tudo isso para lhe dizer o seguinte, essa mulher que esteve presente nos momentos agônicos da humanidade, ela tem um reservatório de memória que ela, arqueológico antigo, que ela poderá pôr no seu texto. Isso é um detalhe. Todo mundo que padeceu uma humilhação histórica, que esteve à parte num rincão, ela tem uma visão da realidade muito crítica. Ela é alguém que persegue e observa o chamado ridículo humano, o espírito cervantino. Então, ela fica olhando. Então, a mulher poderá pôr ou ter dentro do seu texto, a meu juízo, esse aspecto de alguém que olha a realidade como quem foi expulsa dela. Então, essa inserção da mulher na cultura pode trazer esses dados novos, essa percepção nova da realidade. Isso me parece muito interessante. Agora, cada ser humano tem uma linguagem e a mulher poderá acrescentar esses ingredientes e outros mais, que eu não quero estender-me aqui, ao seu texto. Daí você pode lembrar ser uma literatura singular. Você pode lembrar, Nélida, claro, o preconceito que a mulher sofreu e que fez com que um dia Rimbaud disse isto: eu não vou mais escrever, porque eu já fiz tudo, eu já estou escrevendo Máximo e tal, Rimbaud. E só escreverão melhor, só vão escrever melhor do que eu as mulheres quando as mulheres souberem escrever. Eu achei lindo isso. Bonito, é muito bonito. É muito bonito. Claro, quando elas souberem escrever, elas vão escrever melhor do que eu escrevo. Neste momento que nós temos aqui, evidente. Nós temos aqui 3 provas de que a mulher já sabe escrever muito bem, a Luciana, a Nélida, a Lígia. Neste momento, ainda vale a pena? Quer dizer, a literatura tem futuro, Nélida? Olha, eu acho que um artista, eu não me coloco essa pergunta, não me toca essa pergunta, embora eu sou capaz de dizer de alguma coisa, mas sempre com muitas incertezas. Talvez no futuro, mesmo que isso se torne mais difícil, sempre o livro é um lugar sagrado. E o homem precisa, mais do que nunca, retornar ao sagrado, do qual ele foi expulso. Agora, Lígia, um espaço sagrado, até para as visitas totêmicas. Nélida, eu tenho observado o seguinte: você é uma pessoa muito otimista naquilo que faz, naquilo que expõe. Você tem um domínio muito grande sobre os seus projetos e tem um otimismo muito progressista. Mas a sua obra, a meu ver, é uma das mais pessimistas que eu tenho lido da literatura moderna. No seu livro, o primeiro, a história de Mariela e Gabriel, é uma história de adeuses. E no último livro, um dos fragmentos do último livro, você diz o seguinte: todo sonho aspira a um desfecho melancólico. Então a sua República de Sonhos pode ter esse desfecho melancólico? Não, mas você sabe que eu acho que você tem razão. Mas eu não sei se eu sou otimista, eu sou vital. E acho que eu tenho uma visão dramática e radical do ser humano. Eu penso que apenas recentemente nós abandonamos as cuevas, as cavernas. E daí talvez o meu otimismo, a minha paciência, a minha comiseração e o meu sentimento de compaixão. Somos seres muito recentes na história. Quer dizer, os nossos componentes morais e éticos são muito recentes, somos bárbaros, primitivos. Então eu olho para a minha espécie, para a nossa espécie, e digo, meu Deus, como somos miseráveis. Mas aí, de repente, a arte é sublime, de repente, o mais modesto dos seres humanos tem um gesto tão bonito. Eu vivo, Fábio, a cata desses gestos que redimam a espécie humana. Daí esse meu otimismo, porque eu estou buscando. Quem não busca, não tem. Talvez seja, Nélida, o seu otimismo confundido com uma grande energia, uma força vital. Você é muito vital. Essa eu força acho que vital é isso. Eu sou pode ser confundida uma com lutadora, uma taurina lutadora. Taurina, touro. Você mesmo propõe uma pergunta e eu gostaria de saber a resposta. Você pergunta assim:
É a felicidade o entrave da memória? Pode ser. Você sabe de uma coisa? Eu sou uma leitora do Eclesiastes, né? O Eclesiastes tem uma visão pessimista, infinitamente pessimista. Inclusive, prega o esquecimento. Porque quando você recorda, você enaltece, de algum modo. E quem enaltece, nesse sentido, apregoa, faz a pregação da felicidade, né? De verdade, a gente pode... Não é uma afirmação, uma indagação. Até que ponto a felicidade, entre aspas, que a gente não sabe nem como é, ou se a viveu, ou se a conheceu fecundamente, é alguma coisa que te afugenta do coletivo, que te faz emergir no individual, ou que faz com que você perca uma perspectiva histórica. São indagações, eu faço uma pergunta, não faço você afirmativa. Faz uma pergunta, mas como você é presidente da academia, e a academia zela pela memória, principalmente da língua, então a felicidade seria um entrave dessa memória? Mas veja só, eu não falo da memória, eu falo da memória individual. Eu não falo da memória de um país, porque eu sou uma grande defensora da memória de um país e dos homens. Nós não podemos nos dar ao luxo de queimar a nossa memória. E você está preocupada com o futuro do livro e da literatura? Não. Diante dessas novas tecnologias? Não estou preocupada, não estou. Sabe por quê? Todos nós já vivemos nas catacumbas. Você veja só, os primeiros cristãos foram seres do escuro, das catacumbas. E depois foi talvez um dos movimentos mais poderosos que emergiram na história da humanidade. Então, tudo oscila. Você viu um exemplo, o rádio não foi praticamente decretada a sua morte algumas décadas atrás, e hoje o rádio é poderosíssimo nos Estados Unidos, de tal modo que, não sei se foi há uns 4 anos atrás, determinou as eleições americanas para as câmaras representativas. Quer dizer, eu acho que o livro não é um fenômeno, o livro é uma realidade. Ele tem, a meu juízo, uma presença profunda. Mas eu vou confessar a você, eu não quero saber. Eu vou escrever até o final da minha vida. É o que eu sei fazer, é o que eu amo e acho a narrativa uma das artes mais completas que o homem concebeu. Se o homem, no futuro, expulsar a narrativa, ele expulsa a sua própria vida. E a língua, de um centro vital, hein? Qual é o futuro? Você falou, a conversa da literatura está ótima, mas eu não vou resistir a te perguntar isso, porque você falou e depois a coisa não seguiu. Você disse que a elite brasileira investe no abastardamento da nossa língua, ou pelo menos investiu. Eu acho. Eu até te citaria que também, de certa forma, a esquerda, o PT, chegou há algum tempo a pregar como uma parte do seu programa ideológico a utilização de uma certa língua do povo, em que o Lula chamava menas, essas coisas. Quer dizer, existe realmente um investimento da elite no abastardamento da língua? E por que isso? Eu não digo agora, mas eu digo que no passado houve Não pode ser inconsequente. Não me falem que tenha sido um ato inconsequente que o Brasil, as elites brasileiras não investiram na educação. Não é possível. Que o Brasil não investiu na educação. Investiu na educação. É verdade, portanto, é verdade. Não investe até hoje. Bom, mas agora terá melhorado um pouco, vamos imaginar, mas não investiu maciçamente. Ora, se você não investe na educação, você não aceita as consequências da aplicação da educação. Você teme que o povo possa, de fato, fazer uso da educação como um instrumento cívico, um instrumento de afirmação nacional, uma afirmação de identidade. Agora, uma coisa que eu queria deixar muito claro. Eu percebo que há uma tendência, ou houve uma tendência, eu posso ser equivocada, peço desculpas, no sentido de falar com o povo, as classes mais desfavorecidas, de um modo como se legitimasse a linguagem empobrecida do povo. Eu acho isso, eu julgo indigno. Porque você quer cristalizar uma situação de, entre aspas, de inferioridade. Quando eu acho que o povo tem uma vocação para grandeza, para expandir-se. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu dirigia foi a minha única experiência de serviço público, eu dirigia uma difusão cultural e houve uma reunião com os líderes das favelas do Rio de Janeiro e eu fui com um chefe, eu era a diretora, Todos falavam, os meus, até que trabalhavam comigo, numa linguagem muito popular. Eu pedi a palavra, que era a minha vez de falar, eu não usei linguagem popular, porque não é minha linguagem, teria sido uma atitude fraudulenta, mentirosa, entendeu? Eu sou uma mulher que eu não posso inventar o que eu não sou. Primeiro, eu não tuteei as pessoas com facilidade, eu disse, senhoras, minhas senhoras, meus senhores. Foi uma coisa interessantíssima. A partir desse momento, a linguagem deles
era a minha linguagem. Porque o fato de eu falar um pouquinho melhor que eles não faz diferença. Porque eu queria te lembrar, na mesma célula linguística, o mesmo desejo de dizer alguma coisa que tenha densidade. Eu quero te lembrar que não se pode humilhar as pessoas. Um dos políticos populistas do Brasil que melhor investiu nisso foi o Jânio Quadros, que falava difícil para conquistar o povo. Gostava. O povo gostava como ele falava. Não se esqueçam Era um estilo dele. que o Brasil foi uma monarquia até pouco tempo atrás. Agora, Nélida, sobre a língua portuguesa, o Gustavo Lian Haddad, daqui de São Paulo, o Alessandro Cesário, de Passos, Minas Gerais, o Eduardo Ramos Dezena, de Campinas, que é advogado, e o José Márcio Maria e Silva, todos perguntam sobre a questão da reforma ortográfica, do acordo entre Brasil e Portugal. Qual a sua opinião sobre ele? Portugal e os outros 5 países. E os países, né? De língua portuguesa. Os 7 países. Bom, é um acordo, eu não acho nada dramático. Eu não gostaria de estendermos muito sobre isso, porque é uma coisa muito técnica, mas eu diria assim, rapidamente, que não ataca, não fere, não lesa a língua. É uma questão de tremas, de tirar uma pezinho de cá. São facilidades. Isso vai permitir, a meu juízo, que um livro que seja publicado no Brasil, em Portugal, onde seja, dos 7 países, circule entre os 7 países com sem qualquer embargo. Não me refiro ao embargo fiscal, sem qualquer embargo ortográfico. Isso enriquece a língua, dá poder à língua, dá pujança à língua no sentido até político. Isso fará com que no futuro nós vamos ser de verdade 250 ou 300 milhões de lusoparlantes. Com isso nós poderemos buscar um lugar, um espaço nos grandes cenários internacionais, na ONU, na Unesco, Nélida, a gente etc, fala etc. de uma forma tão diferente da forma como os portugueses falam, que não vai ser o acordo ortográfico que vai fazer uma tradução, por exemplo, feita no Brasil, circular em Portugal, ou ao contrário. Mas há uma harmonia, quer dizer, não é uma coisa... Eu não senti que o acordo é tão radical, eu não senti. Mas eu acho o seguinte, claro que há os adeptos e há os que são contra, mas isso sempre não é a primeira vez que acontece um acordo também. Mas essa unificação não eu acho tende que a passar por os cima maiores de certas prejudicados nuances? são os editores. Certas nuances que são importantes. Eu não vejo que isso rigor, mas enfim, a realidade vai até corrigir, não sei. Mas me parece que a intenção, os ingleses americanos fizeram também acordo. E a questão do dicionário da academia, como é que está? A academia, existe agora, até uma batalha sobre isso, né? A academia deve ter um retomando, dicionário. Porque nós já temos um dicionário, a academia tem um dicionário. Sim, mas ele é insatisfatório, não é? Não é insatisfatório. A língua cresceu muito, a língua dilata-se, né? Ele não acolhe, por exemplo, palavras chulas. Eu andei verificando, as palavras chulas circulam. Mas, Humberto, você veja que esse dicionário é da década de 50 ou 60. Então, agora nós vamos realmente... O Brasil cresceu muito no campo da lexicografia nos últimos tempos, né? Então, agora nós estamos... exatamente, a ideia é dar-lhe maior dimensão, ampliar o número de verbetes, né? Enriquecer o dicionário. Isso é para quando? Assim, existe um cronograma? Nós estamos começando. Você sabe que um dicionário pode valer 3, 4 milhões de dólares. Para fazer um dicionário. Nélida, eu me lembro agora de Écio de Queiroz. Uma questão seguinte. No ano passado, você recebeu a medalha Gabriela Mistral pelo 50º do Prêmio Nobel que ela tinha ganho. Foi a primeira mulher latino-americana a ganhar esse prêmio. Foi. Entretanto, o que eu vejo, ela teve amigas brasileiras. Ela teve Cecília Meirelles. Cecília, a Inquieta Lisboa, etc. Entretanto, ela está inteiramente omissa, não só no Brasil, como no Chile também. Você chega no Chile, as vitrizes estão cheias de Pablo Neruda, mas Gabriela Mistral quase nunca se vê. Mas está havendo um revival. A que você mas dá está isso? Está Acaba de sair um livro de ensaios políticos. Eu lembro o seguinte, que no Brasil também, Cecília Meirelles, ouviu? Eu lembro que uma retomada, é que os autores nascem e morrem muitas vezes. Ela está sendo muito estudada, Gabriela. Por falar nisso, particularmente conheço gente que está estudando. Desculpe, a que você atribui, no teu caso, Nélida, que é relativamente difícil encontrar livros teus nas livrarias? Eu já observei isso pessoalmente. Mas é uma coisa muito simples, é questão editorial. Não é uma questão de moda? Não, porque... De você ser, por exemplo, uma autora fora de moda, porque você não faz... Mas eu não acho que eu sou uma autora fora de moda. Então, eu não acho que seja. O problema é de encontrar um bom editor que realmente coloque o seu livro na... Quer ver uma ideia? Agora eu vou ser muito realista, porque chegou a hora. Eu ganho o maior prêmio da América Latina, que me foi dado
por um conjunto de obras, por 9 grandes intelectuais. Eu não sabia que eles estavam reunidos em júri, portanto, com total independência. E você não pode sequer se candidatar. Esse prêmio não permite que você se candidate. Muito bem. O que faria, Luciana, qualquer editor hábil, inteligente? Eu com páginas inteiras de todos os jornais. Reeditar imediatamente tudo que tivesse O meu editor não fez isso. É aí que eu quero... A editora não fez isto. Eu considero uma editora que se comporta desse modo, ela devia fechar suas portas. Eu nunca fui tão realista e tão dura como estou sendo agora, que eu sou uma mulher elegante, mas a sua pergunta fez com que eu, com a minha autoridade moral, possa dizer isso. É, inclusive, um crime, é um desrespeito ao autor brasileiro. Eu ganho o maior prêmio da América Latina, o editor não publicou. E aos leitores também. Não é isso. Ele estava por publicar por contrato a Doce Canção de Caetano. Ele não publicou durante meses. Quer dizer, você quando lida com inconsequentes, você não pode fazer nada. Mas é preciso porque lembrar não me cabia como autora eu editar. Você entendeu, Bernardo? É preciso lembrar que os autores considerados na moda também não estão nas livrarias. As livrarias estão invadidas pelo mercado do exterior. São os norte-americanos, são os ingleses, são os franceses. O que é a moda, Bernardo? Nós não temos. Veja nas vitrines das livrarias. A moda é o que a mídia divulga. Mas eu sou... Você quer mais mídia do que eu tenho? É difícil. É mais difícil alguém ter... Eu tenho só agora, para dar... No ano passado, quando eu ganhei o prêmio, eu devo ter tido pelo menos mais 12 páginas inteiras. Quer dizer, mas aí sabe o que eu fiz? Eu nunca falei com ele. Estou falando agora porque era uma questão agora de minha dignidade. Você permitiu que minha dignidade... Você não tem culpa, que minha dignidade fosse ofendida. Então, eu resolvi dizer isto. E isso serve de alerta para os editores brasileiros. Porque é uma atitude que deve ser corrigida, porque é preciso que os escritores brasileiros sejam respeitados. Agora tem um problema de mercado amplo também, né? Quer Mas, dizer, Luciana, como é que é a coisa mais fácil, inclusive... Essa ação básica, é óbvio, tinha que reeditar imediatamente. Se tivesse o mínimo de sentido de oportunidade. Claro. Agora, você tem muito pouca livraria, você tem um país que tem menos livraria do que Paris tem, e você... Fica também, você tem uma relação com o livreiro. O livreiro tem que pedir o livro. Isso já é uma segunda etapa, mas nós estamos falando já, pelo menos, que se editem os livros. Que se editem os livros. Né? Os livros existam. É lamentável. É lamentável. Um jovem leitor que queira conhecer. Agora, eu vou dizer sinceramente, o Roda Viva agora pelo meu temperamento, eu nunca telefonei para esse editor. Sabe por quê? Eu não quero que uma conduta como esta afete não só a minha dignidade, mas o meu amor à literatura. Isso eu preservo acima de tudo. Você entende? Eu preservo. Então, como eu não quero me aborrecer, eu continuo andando pela vida como se eu fosse uma escritora de 20 anos. Nélida, você, em resposta ao... Desculpe botar um assunto. Essa cadeira está ruidosa, hein? Nós vamos trocar o óleo. Olha a produção, precisa trocar o óleo da cadeira. Não fui eu. Academia. Vamos fazer o seguinte. Ela tem seu. Ela tem, você está vendo? Isso é que se chama um arranjo narrativo. Então, ela está girando só para a direita. Claro. Gira para a direita. Eu já percebi. Para a esquerda ela geme. Nélida, infelizmente a academia perdeu aí um dos, talvez, homens mais importantes das letras brasileiras nesse século. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, o que significa para a academia ficar sem Antônio Calado? E segundo, se já há aí movimentações, essa coisa toda para essa vaga. Bom, segundo, eu vou começar pelo segundo. Nós só vamos decretar a vaga aberta, portanto, os candidatos só vão poder se inscrever no dia 13 de março. E, primeiro, é uma perda imensa para a academia, uma perda imensa para o Brasil. Eu não sou um grande escritor, um cavalheiro, um homem da mais alta dignidade, com grande sentido ético, estético, né? Uma fina ironia, uma ironia que não devastava o homem, mas tentava atrair o homem para um centro melhor, mais justo, mais magnífico, né? Portanto, e além do mais, um amigo querido, um homem absolutamente encantador, um dos brasileiros que eu mais admirei e admiro. Desculpe, Fábio, você ia fazer uma pergunta. Quando você respondeu a Humberto Werneck sobre não ter uma família literária, mas todo escritor tem sua antologia pessoal, quer dizer, aqueles livros a que a gente volta sempre.
Você tem esses livros? Ou pode declarar? Olha, eu já tive mais. Hoje a vida me está tragando. Mas eu diria, para que você não pense que eu estou contrariando você, porque eu acho que você tem razão, mas eu volto a lê-los através da minha memória, muitas vezes. Né? E quais são esses livros? Por exemplo, vamos imaginar, eu gosto no Brasil posso reler de repente os contos de Guimarães Rosa. De repente eu posso, para ficar nos mortos... Grande Sertão não, por quê? Admiro, mas eu prefiro reler os contos dele. Nélida, entre os seus livros, de todos os seus livros, qual é aquele em que você acha que se realizou mais plenamente? De todos os seus livros. Até hoje, o livro, vamos dizer, que mais constituiu o maior desafio, onde eu penso que eu terei alcançado alcançado uma certa solução. Como é que eu vejo a narrativa? Como é que eu vejo a literatura de hoje, né? É na República dos Sonhos. E os críticos reconhecem isso? Os seus leitores reconhecem também? Bom, é um livro traduzido no mundo inteiro, né? Eu acho que esse romance me ajudou muito a ganhar o prêmio Juan Rulfo, penso eu. Desconfio disso. E as críticas internacionais são excelentes, muito boas. Desculpe, eu acho que eu tenho que fazer assim para aproximar-me de você. Desculpe, Luciana, a última pergunta, porque a gente está chegando ao fim, claro. Não, é porque já faz algum tempo que a Nélida não escreve ficção. Eu fico pensando se foram essas atividades todas de que a gente falava no início do programa que te tragaram e a ficção mais difícil. Sabe o que aconteceu, Luciana? Nos últimos anos, por vários motivos, inclusive pela inflação brasileira, eu precisei viajar demais. E você não viaja para fazer turismo, você viaja para fazer palestras, para dar cursos, para escrever ensaios, né? Então, de repente, eu me tornei professora universitária. De repente, eu comecei a fazer ensaios do meu modo, enfim. Então, eu ganhei como se eu tivesse conquistado outras atividades, né? E tem muitos contos guardados, tenho o início de um romance guardado, tenho fragmentos muito grandes eu quero preparar um livro de memórias. Nélida, tem alguma palavra especial para você? Que eu gosto? Eu tenho mania, eu sou de fases. Há épocas, por exemplo, que eu posso me encantar, e sempre, claro, eu circulo pela sua área semântica, né? No momento, eu gosto muito da palavra decantação, mas não aplicada ao vinho, mas aplicada aos seres humanos. De repente, é um instante decantado, mas não encantado. É um momento em que você teria alguma coisa alcançou, através da efervescência inicial, alcançou o fulcro, a possível e modesta perfeição humana. E tem alguma palavra proibida para você? Não. Porque se você usa qualquer palavra com bom gosto, forrando-a com inteligência, com brilho, não há palavras proibidas na língua. Os homens não inventaram palavras proibidas. O que é proibido é o mau gosto. É a pornografia vulgar, a banalidade que afugenta a boa arte. A narrativa maior, ao contrário, ela se faz trazendo a interdição para dentro do texto. Nélida, olha, nós chegamos ao final. A Severa Miglio, de Belém do Pará, diz que o Roda Viva foi sempre um bom programa, mas hoje ele está mais vivo do que nunca. Está simplesmente maravilhada com a sua presença. Que eita segunda-feira boa. Parabéns para você, parabéns para a Lígia, a sua presença. E eu queria agradecer a todos maravilhosos que, inclusive, me estimularam. Às vezes usaram vara contra mim. É preciso. A Heloísa Guimarães, me orgulho de ser mulher, vendo duas grandes mulheres como Nélida Pion e Lígia Fagundes Teles. O Flávio, de Campinas, dedica aqui um poema para você, O Sonhador, que ele manda através do fax. Por favor. A Edilene Pereira, do Itaim, diz parabéns, muito boa sorte por uma mulher na academia, para o presidente da academia, Lígia Fagundes, um abraço. A Aparecida Rodrigues pergunta de quem que a escritora herdou tanta capacidade de simpatia e humildade. E a Nanda e o Augusto enviam o seguinte fax: exuberante é chegar em São Paulo, chegar de problemas de Minas e ligar a TV no meio da bagunça do marido hospitalizado e ver um programa tão bom que consegue fazer com que eu venha a resgatar meu amor próprio e achar a vida tão bela como a eternidade desse momento que já passou. E que seu marido se recupere logo. Muito obrigado por sua presença. Eu agradeço, adorei ter estado aqui. E se me perguntasse, alguém faz uma pergunta de por que eu tenho talvez esse modo de ser,
eu diria que me ajudou muito ao longo da vida. Primeiro, esse amor imenso que eu tenho ao Brasil, à língua portuguesa, e porque eu me sei de família imigrante, de uma família que atravessou o Atlântico para chegar ao Brasil. Isso eu acho que me deu uma visão de mundo múltiplo e, ao mesmo tempo, agarrada às raízes. Acho que isso que me ajudou muito. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado à nossa bancada de entrevistadores. Muito obrigado à Lígia pela sua presença. Muito gentil aqui no nosso programa. Eu agradeço a sua atenção, a sua participação. Querida. Eu encaminharei todos os faxes, telefonemas e e-mails aqui para a Nélida Pinhon, para que ela possa saber e ter um conhecimento da sua mensagem, da sua pergunta. Agradeço a sua atenção. Lembro que o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, entrevistando o jornalista Sérgio Cabral, que está lançando um livro sobre a história das escolas de samba. Como será a segunda-feira de carnaval, nós estaremos falando de carnaval aqui no Roda Viva. Até lá, uma boa semana para todos e um bom carnaval.